Então, nesse vídeo eu vou explicar como a gente faz o curativo que eu chamo de microporagem noturna. Esse curativo ele vai ser indicado para alguns casos, não são todos os pacientes. Normalmente, eu gosto que ele seja iniciado nos casos indicados, naqueles pacientes com a pele mais espessa ou que tem uma tendência maior ao inchaço, iniciado a partir do segundo dia da retirada do curativo pós-operatório. Eu não gosto que o paciente retire o curativo e já logo inicie a microporagem, porque muitas vezes a pele ainda está muito sensível, muito avermelhada, então é interessante que fique um tempo sem nada de curativo. É normal que nesse tempo sem curativo o nariz dê uma inchada, dê uma demasiada maior. Então não deve se assustar nesse momento e deve iniciar a microporagem conforme o recomendado. A gente pode utilizar qualquer tipo de micropor, a cor não interessa, aqui a gente tem o micropor branco e o micropor bege. Eu vou utilizar o branco para ficar mais visível aqui no nosso modelo. Então, o tamanho do micropor é esse, é o 12 por 4,5 e esse é o micropor fininho. Então, basicamente, a gente vai fazer 4 segmentos aqui de fita menorzinhos. Esse aqui eu vou descartar. Eu vou deixar eles prontinhos aqui, para a gente ir aplicando sem precisar parar. Então, sempre no momento da aplicação da fita é importante o nariz estar bem limpinho, estar bem seco. Mas é importante também que o nariz a pele seja hidratada ao longo do dia. Pode aplicar o hidratante logo antes de fazer a aplicação do curativo, mas desde que já tenha sido absorvido para que não atrapalhe o adesivo da fita. A gente quer que ele fique na pele durante a noite toda. Então, se estiver muito hidratante ainda, ele vai acabar desgrudando. Aqui, basicamente, né, são 4 segmentos ali de fita menorzinhos e 2 mais longos que eu já vou deixar aqui preparados para a gente utilizar. Esse primeiro segmento de fita a gente coloca mais ou menos nessa região aqui entre os olhos. E eu sempre oriento que faça como se fosse uma cara de espanto, para tracionar aquela pelezinha ali da testa, né? A região ali da glabela. Então aqui essa pele fica mais lisinha. A gente aplica, não precisa de muita pressão, mas o suficiente para que cause uma leve impressãozinha. A gente tem que ter um pequeno degrau aqui entre a região da fita aplicada e da região que ainda está sem nada de fita. E a gente vai aplicar nesses 2 segmentos menorzinhos, um sobre o outro, sempre sobrepondo um pouco a fita uma sobre a outra. E vai descendo em direção à ponta do nariz, sempre sobrepondo uma fita em relação à outra. A gente chega mais ou menos até essa região aqui logo acima da ponta, que a gente chama de supratip, e a gente vai deixar essa região mais livre, que a gente quer que ele não tenha fita. Então a gente deixa essa região aqui livre de fita, para que a ponta tenha essa definição, essa quebra aqui entre a região do dorso e a região da ponta. E agora a gente vem com as 2 fitas laterais, que vão dar definição também ali da região da ponta. Então, é uma de cada lado. E a gente fecha ela aqui assim. O aspecto fica mais ou menos esse. E aqui a gente corta o excesso da fita, para não ficar incomodando. Então, o aspecto fica mais ou menos esse. Ele não fica exatamente 100% simétrico, mas não tem problema. O importante é que a gente tenha, né, esse contorno aqui do dorso e essas 2 fitinhas aqui para dar essa afinada, né, para deixar essa região aqui. Para botar esse primeiro aqui, vou só te deixar retinho assim, eu gosto que a pessoa faça cara de espantada, assim, como se estivesse levando um susto. Isso, que daí ele sobe um pouquinho a sobrancelha e deixa essa pele aqui bem lisinha. Então não precisa botar muito longo esse curativinho aqui para não pegar no olho, tá? Para não ficar incomodando. Tu vê que sempre quando aplica ele fica uma leve diferençazinha. Se a gente olha bem de ladinho assim, tu vê uma leve diferençazinha assim entre onde foi aplicado o curativo para onde não tem ainda, né? Ele chega a fazer um degrau. Aqui a gente bota mais uma leve pressão, não precisa afundar muito, tá? E a gente vai meio que sobrepondo um sobre o outro, assim. Ó como eu deixei, né? Chega mais ou menos pertinho da ponta e deixa um pouquinho livre. A gente faz aqui um refinamento dessa região que a gente chama de supratip. A gente faz um degrauzinho que deixa livre aquela região. E agora a gente vem com os curativinhos nas laterais. Aqui é um pouquinho mais chatinho, tá, pra ti. Eu gosto de deixar ele bem rentezinho nessa região. A gente coloca a mão aqui assim. E a gente vem com o outro do outro lado. Essa parte é um pouquinho mais difícil. Isso. E daí a gente fecha eles aqui na ponta. Assim. Dando essa definiçãozinha aqui. Se tu achar que ficou descolando um pouquinho, dá pra botar mais um por cima, mas não é obrigatório.
Eu não gosto normalmente de usar, porque senão aperta muito. Mas só se estiver descolando. Daí corta aqui o excesso. Tá pronto. É isso aí. Daí usa, né, depois do banho, ali com a pele seca, depois de deixar ela bem, né, preparadinha, e tira de manhã, no dia seguinte.